Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Eu vou aproveitar da pandemia e dar o recado que eu sempre dava, é que a política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que você mostra e tomar cuidado com o que você diz. É o Minority Report, o pré-crime. Está instalado o pré-crime. Então, o que você pensar pode botar você na cadeia. Eu penso alto, cuidado. Hein? Muito bem. Então, na aula de hoje, nós teremos um apanhado sobre receptor superheteróide. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o famoso diagrama em blocos. Então, eu desenho uns quadradinhos, umas bolinhas e mostro qual é a ideia geral, primeiro. Aí depois eu boto um esquema simplificado e vou mostrando um pedacinho de cada vez. Né? Então, funciona assim. Você tem um pedaço de fio que serve de antena que capta a onda eletromagnética proveniente das emissoras de rádio. Esse pedaço de fio, nele é induzida uma tensão em relação ao solo. Então, esse pedaço de fio, a onda eletromagnética vem, bate nele, por causa do efeito de capacitância dele para o solo, aparece uma corrente elétrica nele, e se você ligar alguma coisa da ponta desse fio e ao outro lado ligar no solo, você vai perceber uma tensão elétrica entre o fio e o solo. Embora a antena clássica seja o que se chama dipolo, são dois fios colocados alinhados um com o outro, o clássico é esse aqui. Então, essa é a antena mais simples possível, em que a onda eletromagnética induz uma corrente elétrica nesse fio no espaço e a corrente elétrica percorre um condutor, esse daqui, e percorre esse daqui. Então, as cargas elétricas são empurradas para um lado e, no momento seguinte, são empurradas para o outro. A frequência de transição das cargas elétricas é determinada pela frequência da emissora de rádio. Então, essa é a forma mais simples. Na hora que as cargas elétricas são deslocadas, aparece aqui uma diferença de potencial que pode ser da ordem de microvolts, uma amplitude bem pequena. Bem, de uma outra forma, bem mais simples, basta um fio. Basta um fio. E, como tem o efeito de capacitância em relação ao solo, essa tensão fica alternada em relação ao solo. Então, são as duas principais maneiras de se receber a onda eletromagnética vinda das emissoras. No rádio transistorizado clássico, funcionava a pilha, aquele que eu mostrei para vocês lá no laboratório, ele é um pouquinho diferente. Em vez de ter a antena e o outro lado ligado à Terra, e aqui no meio, o circuito ressonante capaz de selecionar a frequência que queremos receber, e daqui, então, segue o sinal para o resto do receptor, aquele que está lá no laboratório, ele tem um bastão de ferrite que concentra as linhas de força do campo magnético e, enrolado nesse bastão de ferrite, tem uma bobina e um capacitor ligado em paralelo, formando um circuito ressonante. Na hora que isso acontece, aparece ali, naquela bobina e naquele capacitor, o sinal da emissora de rádio. Então, no receptor portátil de bolso,
ele não tem um fio de antena. Então, nesse caso, em vez de colocar um fio e ir ligado à terra, o circuito fica mais simples, um bastão de ferrite, representado por essas duas linhas, um capacitor variável porque nós queremos escolher a emissora de rádio. Então, uma das formas é variar o valor do capacitor. A outra forma é variar o valor do indutor. Mas mecanicamente é mais simples. Então, por isso, a maioria dos receptores usava capacitor variável. Modernamente, quando você muda de frequência num circuito ressonante, em vez de colocar um capacitor variável mecânico, é um diodo, chamado diodo varicap. Na verdade, é um diodo como qualquer outro, só que ele tem baixa resposta à frequência, então a capacitância dele varia de acordo com a polarização. O efeito de capacitância aparece por causa das cargas elétricas entre o material P e o material N. Ele se comporta parecido com um capacitor carregado. Quando você varia essas cargas elétricas, ele varia o efeito de capacitância dele. Muito bem. Então, são duas formas de captar o sinal da emissora. Vamos para o nosso receptor. O nosso receptor, em vez de ligar à Terra, não há necessidade, a tensão alternada da emissora, ela vai aparecer aqui assim. E esse sinal, então, um lado, ligamos a massa do receptor de rádio e não a Terra. Então, aqui aparece o sinal. Esse sinal entra num circuito misturador, por isso que eu falei que eu ia colocar bloquinhos e bolinhas. Esse aqui é o símbolo do misturador. Aqui está o misturador. E no outro lado do misturador entra um sinal do oscilador local. O que é o oscilador local? É um circuito oscilador feito com um capacitor variável também e um indutor. E daí resulta o nome, receptor super heterógeno. O super é uma bobagem que inventaram tecnologicamente. Ô, Gabriel, faz um favor, desativa a tua câmera para aumentar a área da tela. Não adiantou, não. Se você quiser ativar, pode ativar. Não fez diferença, não, porque fica aparecendo aqui os participantes. Tem como focar no conteúdo. Clica nos Deixa três eu... pontinhos e tem. Sim, Não, é exibição, foco no conteúdo. Acho que é isso. exibição de reunião, se eu não me engano. Galeria, eu tiro a galeria. A galeria. Extravagante, desativado, trabalho de chat. Não, aqui não está com opção. Isso, meu. Perdemos Não, imagem, sumiu não. perdemos Sumiu imagem. não. Não, não. Calma. Estou tentando tirar a exibição de reunião. Não, galeria.
É engraçado, na hora que eu inicio o compartilhamento do vídeo, é, tem jeito. Acho que aqui eu não tenho como botar a tela cheia. Não estou achando, pelo menos, opção no celular, não estou achando. É, exibição foca no conteúdo, não, professor? Não, essa opção eu acho que só aparece na versão de computador, Ah, tá. acho. Bom, exibição de reunião, mostrar o botão, colocar na espera, desativar o vídeo de entrada, teclado de descarte, configuração de grupo, para a gravação, bloquear a reunião. Não tem essa opção, como nós. Seria melhor com tela cheia. Então, o sinal que vem da emissora de rádio entra aqui. Eu vou representar o sinal da Rádio MEC, só porque eu gosto da Rádio MEC. Rádio MEC AM, 800 kHz. Tem uma vantagem que parte da conta fica fácil de fazer, porque é 800 kHz. Os dois sinais entram aqui, já vou falar desse sinal aqui, qual é a frequência dele. O sinal que entra aqui, ele é um sinal senoidal que varia a amplitude, porque está modulado em amplitude. A ordem desse sinal é de microvolt. E a ordem desse sinal daqui é de milivolt. E também é uma senoide. Só que é uma baita senoide, uma comparada com a outra. A ordem de grandeza, às vezes, dá na ordem de 1000, uma da outra, microvolt para milivolt. Não seria necessário, mas é assim que é feito. A ordem de grandeza só. Então, pode ter aqui 100 microvolts e ter 10 milivolts aqui, por exemplo. Não há uma distância tão grande de uma para outra em amplitude, mas a ordem de grandeza é essa. O resultado aqui vai ser o seguinte: de propósito, eu vou colocar aqui o oscilador local em 1255 kHz. Quando entrarem os dois sinais, na saída do misturador, vão aparecer 4 sinais: 1255 kHz, 800 kHz da emissora, a soma 2055 kHz e a diferença 455 kHz. A diferença, durante muitos anos, os fabricantes discutiram como pegar o resultado ali. E eles fizeram aqui estágios amplificadores da seguinte forma: coloca um estágio amplificador, coloca um circuito ressonante na entrada, indutor e capacitor, coloca outro na saída para filtrar mais ainda, coloca mais um amplificador, então aqui tem um estágio amplificador, aqui tem outro, e aqui, por fim, vem um circuito ressonante e um secundário desse transformador. Todos eles no clássico são transformadores, mas esse aqui eu vou parar dessa forma aqui.
colocam aqui um diodo retificador e colocam um capacitor. Qual é a ideia? O que eu falei que os fabricantes discutiram durante muitos anos foi qual frequência amplificar. Por que fizeram isso? Os primeiros receptores de rádio pegavam o sinal da emissora, amplificava, retificava e jogava o áudio para o alto-falante. O que acontecia? Uma emissora, tudo bem, você bota um circuito ressonante, ele é capaz de sintonizar esta uma emissora. Mas aí, um outro empresário coloca uma outra emissora de rádio numa frequência próxima. Então, o que acontece? O circuito ressonante faz uma curva e seleciona uma emissora. Só que do lado próximo tem outra emissora. Como o circuito ressonante nunca é perfeito, ocorre o seguinte problema. Aqui está a emissora que você quer receber, com as laterais da modulação em amplitude, e aqui próximo tem outra emissora com as suas laterais da modulação. Você vem e coloca um circuito ressonante, e o circuito ressonante faz isso. Então, como ele tem uma parte aqui atenuada, mas não consegue eliminar totalmente essa emissora, você ouve as duas. Você ouve mais intensamente essa que está no centro da banda passante do filtro, do circuito ressonante, mas ouve um pouco daquela outra também. E isso é péssimo. Bom, você pode imaginar, então, vamos fazer um filtro mais estreito. Ora, a largura do filtro depende do indutor e do capacitor. A banda passante do filtro é determinada por essa largura aqui, no ponto em que ele perde 3 dB da frequência central. Aqui assim. Então, aqui está a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Deixa eu colocar um C aqui. Faltou. Frequência de corte inferior, frequência de corte superior. Então, você deve imaginar, então, vamos colocar um filtro bem estreito. Ocorre que um circuito ressonante não consegue fazer isso. Existe o fator qualidade do circuito ressonante e eles é que determinam essa largura. É impossível você conseguir, com um circuito ressonante, um fator Q, por exemplo, de 100, que daria 1/100º da frequência central de largura de banda. Então, o clássico é conseguir, por exemplo, um Q igual a 10. O que significa isso? Se o fator Q é igual a 10, significa que a largura da banda, em inglês BW, bandwidth, a largura da banda, ela é 10% da frequência central, da frequência de ressonância. E isso não é suficiente, na maioria dos casos, para separar as emissoras. Então, o que você tem que fazer? Você coloca vários circuitos ressonantes. Na hora que você coloca vários circuitos ressonantes, você consegue fazer algo desse tipo. Assim, muito bem, os fabricantes fizeram isso. Quando eles fizeram isso, surgiu um problema. Tinha, por exemplo, 3 circuitos ressonantes, 4 circuitos ressonantes, e para cada um tinha um capacitor variável para poder mudar de frequência. Então, o capacitor variável, isso foi construído. Eu tenho um receptor de rádio parecido com isso. Eu já tive um, e ele era baseado nesse princípio, muito antigo, o rádio da década de 30, 40, década de 40, o início da década de 40. Durante a Segunda Guerra Mundial é que foi implantado o superheteródino. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, já era comum os receptores militares serem superheterógenos. Até essa época, os fabricantes faziam capacitores variáveis enormes, com 4, 5, 6 seções, e aquele eixo gigante
para variar as placas de alumínio para mudar a capacitância. Isso era um problema danado. Quando é uma banda só, uma faixa de frequência que você varia, por exemplo, a faixa de ondas médias, onde estão as emissoras de modulação em amplitude, ainda era razoável. Quando se pretendia fazer um receptor de rádio para pegar ondas curtas, pegar várias faixas dentro das ondas curtas, até 30 MHz, por exemplo, de 500 kHz até 30 MHz. Então, tinha que ter uma chave para trocar as bobinas e esse capacitor variável gigante trocar. O receptor de rádio ficava gigante, muito grande, muito caro, muito complicado. E aí teve um gênio, né, que foi o Armstrong, não o Neil Armstrong, que pousou na Lua, né, o Armstrong, engenheiro, físico, né, que foi idealizador do oscilador Armstrong, inclusive. E ele teve a ideia de colocar um batimento, trazer a frequência que se pretende receber sempre para uma mesma faixa de frequência, e aí bastaria mudar um oscilador e uma bobina aqui, um capacitor e uma bobina aqui. Mudando dois, você pegava qualquer frequência e trazia para uma frequência intermediária, que de intermediária não tem nada, né? A ideia que está entre uma e a outra, não. Mas eles chamaram de frequência intermediária por causa dos valores escolhidos naquela época. Na Europa foi muito comum ter a frequência intermediária desses circuitos aqui, em vez de 455 kHz, era 100 kHz, 200 kHz, 150, vários fabricantes faziam frequências diferentes. E nos Estados Unidos, eles resolveram adotar no país todo 455, outros países também da Europa também adotaram esse valor, e hoje em dia é considerado padrão. Então, guarde bem isso. Anote isso. FI para rádios AM, a frequência intermediária é de 455 kHz. Na verdade, você faz a frequência que você quiser, mas o mundo prefere usar 455. Para rádios de FM, a frequência intermediária é de 10,7 MHz. Por que a frequência é tão mais alta? Bem, umas características que são usadas na transmissão de FM. A largura de banda é maior. Então, para fazer filtros mais estreitos com uma largura de banda maior, uma frequência mais alta, fica complicado. Então, o que eles fizeram? Aumentaram a frequência intermediária também. A faixa de FM, aqui atual no Brasil, vai de 76 MHz a 108 MHz. Antigamente, aqui, era de 88 MHz. Há pouco tempo, a Anatel resolveu estender. No Japão, já é estendido há dezenas de anos, dezenas, literalmente. Eu tenho um receptor de rádio da década de 80, considerado muito moderno, e ele já era 76 MHz lá na década de 80. E bem anterior a isso também. O Japão já tinha adotado 76. Muito bem. Isso aqui é culpa dos Estados Unidos. A opção do FCC, né, na época. Para rádios AM, 455, e a faixa de frequência varia um pouquinho, mas geralmente é de 530 kHz a 1.650 kHz. Varia um pouco de fabricante para fabricante, mas o padrão é considerado este. Muito bem. Anotem. Depois que o oscilador local mistura com o sinal da rádio MEC, eu escolhi aqui 1255, 800 kHz é a frequência da rádio MEC. Na saída do misturador temos 4 sinais,
faremos a opção, os fabricantes fizeram a opção, é um problema técnico, uma facilidade técnica que surge depois. A frequência do oscilador local, ela é maior do que a frequência do sinal recebido. Batimento por cima. Batimento por cima. A frequência do oscilador local é maior do que o sinal recebido. É possível fazer batimento baixo? Claro, você faz o que você quiser, mas tem umas consequências depois. Não vou tratar disso aqui. Chama-se frequência imagem, quando o sinal está lá em cima, numa outra frequência, batendo com esse, também produz 455 kHz. O problema, então, é a frequência imagem. Mas eu não vou tratar disso agora. Mas fica anotado. Frequência imagem. Nesse caso aqui, até, eu vou já deixar aqui qual é a frequência imagem, que se vocês forem pesquisar o assunto, você já tem uma referência. A referência aqui seria o seguinte: qual o sinal que o 800 kHz batendo com 1255, a diferença dá 455. Então, eu coloco a frequência intermediária, FI, em 455 kHz, e coloco um BW de 15 kHz, por exemplo. Deixo uma banda passante de 15 kHz. Isso é suficiente para separar uma emissora da outra, que estejam próximas. Na verdade, elas não estão tão próximas assim. O afastamento clássico é de 100, 200 kHz, o que facilita bastante você colocando uma banda passante dessa. Então, sempre vai ter atenuação suficiente para eliminar uma emissora que esteja próxima. Muito bem. Qual seria a frequência imagem? Batimento por cima, 800 kHz. E se você considerar a hipótese de ter uma outra emissora de rádio no mesmo instante transmitindo acima, seria Pessoal, eu não 1.200. entendi o que é frequência imagem, desculpe. Já vou terminar aqui e repito. Se tiver uma frequência, uma emissora de rádio, transmitindo em, deixa eu somar aqui, 55 vai 1, 55 vai 1, aqui dá 67, 1710. Então, se eu tiver 800 kHz, batendo com 1.255 kHz, batimento por cima, eu obtenho 455 kHz. Mas, se tiver uma emissora de rádio em 1.710 kHz, ela batendo com a mesma frequência, 1.255 kHz, também, só que aqui a subtração está invertida, também vai dar 455 kHz. Muito bem, não sei se eu fiz a conta certa, acho que sim. 10, 11, vai 1, 6, menos 2, 4, está certo. Então, repare, ao mesmo tempo, tem no espectro uma emissora em 800 kHz, o oscilador local está injetando em 1.255 kHz e tem uma emissora que está
espelhando aqui, do outro lado, uma outra emissora em 1710. Não tem necessariamente, mas suponha a hipótese que estivesse. Você vai dizer, poxa, mas você falou que vai até 1650, então não vai ter aqui. Mas se eu estiver ouvindo a Rádio Manchete AM, que é 760, vai descer, e daqui a pouco você vai descendo, descendo, e vai acabar tendo uma emissora ali. Até porque existem emissoras em ondas curtas, que estão acima da faixa tradicional de comercial, até 1650. Outras transmissões da Marinha, por exemplo, dos barcos, em 2 MHz. Né? Então, fatalmente, alguém vai transmitir numa frequência dessa. E aí, o resultado? Essa daqui está acima, batimento por cima. Essa daqui está fazendo batimento por baixo. Você vai ouvir as duas emissoras, porque o teu circuito ressonante vai pegar essa diferença e vai pegar essa diferença aqui também. Então, essa aqui é imagem. Imagem, porque você pretende pegar essa aqui. O teu circuito ressonante de entrada está pegando essa aqui. E, dependendo da potência dessa emissora, ele não consegue eliminar essa imagem. Então, fatalmente, você vai ouvir o sinal da transmissão imagem. Então, isso é a frequência imagem. Eu disse que não ia falar, mas acabei falando. Quando provocado, eu falo. Deu para entender? Hã? Sim, sim. Sim, sim. Ok. Muito bem. Onde é que nós paramos? Paramos no que é o superheteróide. Você põe um oscilador local, tradicional é fazer batimento por cima, a frequência oscilador local maior do que o sinal a ser recebido. O misturador entrega 4 frequências, as duas que entraram, mais a soma e mais a diferença. Eu pego a diferença, só por opção, e por causa de vantagens que surgem aqui, boto 2, 3 circuitos ressonantes. Você vai dizer assim, poxa, mas você botava 3 circuitos ressonantes também no rádio velho. Só que eu tinha que mudar a frequência dele todo. Aqui eu não preciso. Eu faço uma coisa compacta, que não precisa mudar de frequência. O capacitor é fixo, o indutor é fixo, fixo, fixo. Sempre... Alô? Está me ouvindo? Sim, ouvindo, ouvindo. Congelou o monitor. Estou ouvindo. Ok. Foi só o monitor que congelou. Espera aí. Vai embora. Deixa eu ver se eu continuo monitorando por aqui. Professor, essa teoria toda usada em rádio AM e FM é usado também no circuito de rádio Wi-Fi, para coisa Wi-Fi ou coisa de outras ondas? O mesmo princípio? Sim. Você está me ouvindo? Sim, ouvindo. Ok, voltou para cá. Sim. A técnica de mistura é usada em telefone celular também. Aliás, deixa eu baixar o volume aqui, que o monitor tá berrando aqui. Pronto. Essa técnica é usada em telefone celular. Aliás, o telefone celular faz uma outra. Depois que eles tiveram essa ideia, foi evoluindo, porque quando o receptor ele cobria uma faixa de frequência muito grande, eles tinham o problema da frequência imagem. Começaram a ter de novo o problema da frequência imagem, porque eles queriam, por exemplo, receber de 500 kHz até 30 MHz, mudando a frequência do oscilador local e aqui.
E aí, fatalmente, em algumas frequências, ia surgir o problema da imagem, inclusive ao contrário. Bom, o que eles resolveram? Em vez de fazer uma conversão de frequência, esse batimento aqui, passaram a fazer 2 batimentos. Complicado, né? Mas vários aparelhos usam o que se chama dupla conversão e até tripla conversão, para fugir do problema de capturar frequência e imagem, né? Também surgiram problemas assim, o oscilador local, ele gera harmônicos, esses harmônicos fatalmente podem bater em alguma frequência, quando você estiver mudando de frequência, e ele capturar o próprio sinal abaixo dele. Então, a diferença entre o segundo ou terceiro harmônico desse oscilador, as senoides geradas nunca são perfeitas, né? Toda senoide ela tem imperfeições no seu traçado, na sua geração. Não existe senoide pura, onda senoidal pura. Não existe oscilador senoidal puro. Ele sempre terá o segundo harmônico, o terceiro harmônico, o quarto, o quinto, o sexto harmônico. Dependendo da qualidade da senoide, essas ondas harmônicas, múltiplos da frequência fundamental, o segundo harmônico, por exemplo, é o dobro da frequência. O primeiro harmônico é o próprio sinal, né? Isso tem a ver com música, a harmonia de música, etc., vem daí, né? A riqueza do conteúdo na melodia, né? É daí que vem o nome harmonia e etc. Então, essas ondas são harmônicas, porque como uma é o dobro, o triplo da outra, em algum momento os ciclos se encontram, percebeu? Então, você bota uma onda, aí para vocês seria assim, você bota uma onda de um ciclo com o seu segundo harmônico. Quando chegar aqui, ele encontra de novo com ela. Com o seu terceiro harmônico, quando chegar aqui, encontra com ela, né? Então, são ondas harmônicas. É por isso da expressão, daí que vem a expressão harmônico. O primeiro, o harmônico, a primeira onda harmônica é com ela mesma, né? Ergueu a mão. Pode falar, não precisa interromper levantando a mão. Pode falar direto. Pode falar direto. Ô, Arejo, seguinte, você está falando aí da frequência de 1710. Eu lembrei de uma coisa, não existia a rádio OM, de ondas médias? Mas é isso, o que se chamava de ondas médias, OM, ondas curtas. Aliás, aqui antes da curta tinha onda tropical, ondas curtas, ondas curtas, ondas ultra curtas, e vai por aí afora, era a faixa de ondas médias, a faixa de AM, onda tropical caía aqui em 1710, tinha emissora nessa frequência, onda curta, que geralmente vai de 3 MHz até 30, lembra quando eu falei da propagação na ionosfera, reflexão na ionosfera? Até 3 MHz aproximadamente, a onda se propaga próximo ao solo. Entre 3 e 30, ela pode refletir na ionosfera, refletar, tanto faz como queira. Reflexão e refração só depende do ângulo, então tanto faz. Então, de 3 a 30, reflete na ionosfera. Acima de 30, ela pode vazar a ionosfera. Então, isso que você está perguntando é verdade. Não existiam, não, existe até hoje. Essa classificação aqui que não existe mais, entendeu? Onda média, tropical, curta, ultra curta, essa classificação não existe mais. E o que temos hoje em dia é, aqui a onda curta é HF, alta frequência. E aqui, média frequência, MF, média. Aqui, baixa frequência, LF, low frequency, VLF e ULF é raro, mas é possível também. Normalmente para aqui em VLF. E acima de HF vem VHF, muito alta, very high frequency, ultra high frequency, ultra. Depois VHF vem SHF, super,
super high frequency, e extremely high frequency, extremamente alta frequência. Aqui começa em 3 kHz e aqui termina em 300 GHz. Então, vai assim, de 3 a 30, de 30 a 300, de 300 a 3.000, depois de 3.000 a 30 e vai por aí afora. Vai assim. Lembra disso? Eu dei aula disso para vocês, não dei? Acho que chega a dar naquele período. Naquele período que eu estava falando da reflexão na nosfera, aquelas foram aulas extras, se eu não me engano. Né? Acho que foi. Eu tinha uma vaga memória de alguns rádios com AM e OM, entendeu? Por isso a minha pergunta. Isso. A AM é a mesma da onda média, entendeu? A AM é a mesma. Era onda média, onda curta. E alguns receptores tinham onda tropical. Fala, Gabi. Perfeito. Fala, Gabi. Quando você falou no 1710, eu lembrei da OM. Perfeito, obrigado. Isso. Esse batimento duplo, triplo, para evitar a frequência imagem, é feito tipo em paralelo, em vários receptores em paralelo, e depois eles vão parando? Ou em série? Como é que é? É em cascata. Então, o sinal, por exemplo, eu tenho um receptor, eu tenho vários transmissores de ondas curtas, transmissor e receptor de ondas curtas para rádio amador, né? E de amador não tem nada. São extremamente profissionais, né? Eu digo na tecnologia, né? É bobagem dizer que é para radioamadores, operadores, né? Amadores. É bobagem. Eles têm uma tecnologia absurda envolvida, né? Inclusive, hoje, todos eles têm processamento digital de sinais, os mais modernos. Eles eliminam interferências com estalo. Né? Então, eu tenho um, por exemplo, que ele começa batendo com, eu acho que é 64 ou 68 MHz, tem um outro que é 83 MHz, 64 me lembro. Isso é oscilador local? O primeiro oscilador fixo, ele bate primeiro com o oscilador fixo, que vai... Isso. Ele bate com o oscilador fixo, que mistura com 64 MHz, a faixa de 3 a 30. Aí, essa faixa toda de 3 a 30 é transportada para outra frequência, invertida, inclusive, porque subtrai, na hora que subtrai, a frequência mais alta vira mais baixa e a mais baixa vira mais alta, inverte o espectro. Né? E aí depois ele bate com um oscilador variável, de até 10 MHz, de 10 a 20, de 20 a 30. E, por fim, aí ele passa para 8 MHz, 8.3 MHz, e depois passa para 455. Voltou para o 455. Mas veja, ele faz um batimento em 64 MHz, a primeira FI dele é 64 MHz, a segunda frequência intermediária dele é 8.3 MHz e a terceira é 455 kHz. Né? Porque em 455 kHz fica mais fácil de pegar um diodo e fazer a demodulação, entendeu? Em frequência muito alta é muito complicado. O televisor faz isso. Né? Um televisor. Esqueça a questão que você diz assim, mas a minha TV, eu não assisto TV com antena a partir lá do Sumaré. Eu assisto pela internet. Tá, vai atrás. Né? Na verdade, o pacote que vem pela internet, ele vem com modulação que a gente chama de QAM, né? E é uma modulação, né? É uma modulação em amplitude e fase. E é a transmissão digital, que todo mundo fala que a transmissão é digital. Digital uma vírgula, né? Porque é um banho de radiofrequência vindo pelo cabo ou pela fibra ótica, modulando a onda de luz, né? E quando chega no receptor, ela é demodulada num processo parecido com esse aqui. Parecido, hein? Veja bem. Isso, tem um latido aí no fundo. Alguém está com o microfone aberto, tem um latido. Bom, aqui daqui a pouco pode ter o bebê chorando, meu filhinho.
Mas não, ele não chora. Então é isso. Bom, eu fiz um apanhado de, digamos, metade do assunto, né? Agora vem uma outra parte. Daqui em diante, o que a gente faz, né? Então, guardem bem essa imagem, tirem uma foto, né? Deixar aberto para registrar na gravação. A imagem está registrada. Depois joga no grupo. Depois esse vídeo vai para o YouTube, né? É claro, espero que vocês me deem licença de botar o nome de vocês. Não, mas o vídeo de aula, normalmente eu não deixo aberto. Eu coloco ele no YouTube, não listado, e numa playlist de aulas só. E aí só os alunos é que têm os endereços da playlist, né? Então o Por mim pessoal pode deixar aberto, normalmente professor. não Não chega. importa, Hein? não. Por mim pode Como é? deixar aberto. Não me importaria, não. Eu que estava com a câmera aberta, não me importa. O Johnny Aprovado. e o Jonathan Ele também. está sem microfone. Ele vai escrever, eu acho. Ele botou uma mãozinha fazendo assim. A mãozinha fez assim. Não, ele botou positivo. Não, tudo bem. Mas de qualquer maneira eu vou colocar na playlist de aulas, né? Tá bom? Muito bem. Então, a imagem está registrada. Depois que a Microsoft leva um tempo para processar esse vídeo, depois que terminar a aula, às vezes 1 hora depois, meia hora depois, depende lá do servidor deles, eles liberam o vídeo, eu baixo no meu computador, eu acho que só eu posso baixar, vocês podem assistir, né, no Teams. Está na nossa equipe, nessa nossa equipe que eu criei, né? Ele fica registrado lá no Teams. Aliás, no Teams, qualquer pessoa que tenha conta no Teams pode assistir. Normalmente são só as instituições, né, que tem. Mas eu baixo de lá e faço upload lá para o YouTube, né? Porque a Microsoft, ela apaga, depois de um tempo, ela apaga os vídeos. Muito bem. Então, falar dessa parte, eu vou apagar e vou mostrar agora o que acontece ali depois do diodo, por que usa diodo e etc., né? A demodulação. Muito bem. Então, apagando. Eu estou aqui com álcool isopropílico misturado na água. Eu tenho também aqui para a garganta, aqui, ó, um limpa-contato, né? A minha bancada fica aqui. Então, beber um gole d'água e passar para a próxima parte. Essa aula já existe no YouTube. Eu acho que eu já dei essa aula 3 outras vezes durante a pandemia.
Muito bem, agora a segunda parte. O eco está forte. Para a gente não aparece muito eco, não, professor. Tem Eu nem escuto, aliás. Eu tinha aprendido já, eu fiz, rapaz, na época da pandemia, antes de começar as aulas, antes do Cefet autorizar a aula remota, isso foi março, né, de 2020, começou a pandemia. Então, abril, maio e junho, 2, 3 meses, quase 2 meses, 2, 3 meses, eu comprei quadro, comprei pincéis, comprei lâmpada de forte, né? Essa lâmpada que está iluminando aqui é uma fluorescente de 80 watts, eletrônica, né? Difícil até de se arranjar. Hoje em dia é mais fácil, você bota um monte de lâmpada de LED e resolve o problema. Mas naquela época não era fácil, não tinha. Então eu consegui lâmpada forte. Olha, eu fiz bem uns 30 vídeos até chegar nesse ponto, testando o celular de parente da minha esposa e tudo mais, construindo microfone. Esse aqui foi comprado no Mercado Livre, foi o que deu o melhor resultado, melhor qualidade. Construir cabos e tudo. Então foi um experimento muito interessante, né? Desastroso, mas por causa da situação, mas muito interessante. Eu tive mais de 30 vídeos testando qualidade de iluminação, áudio, né? E posição de câmera, enquadramento. Foi muita coisa, muito trabalho. Até que eu dei a primeira aula voluntariamente, a turma na época de quarto período aceitou ter aula só para eu ensaiar. Aí isso foi julho, agosto, setembro. Setembro o Cefet conseguiu que os conselhos autorizassem. Mas eu passei 2 meses, 3 meses praticamente, dando aula para uma turma que eles se voluntariaram para ensaiar comigo tudo que ia acontecer. Esses vídeos de aula também estão lá no YouTube, antes do Cefet autorizar. Estava no primeiro período na época da pandemia. Aí eu comecei a pegar as primeiras aulas do primeiro período lá da pandemia. Realmente as pessoas não tinham muita prática no geral, né? Foi um desastre inicialmente. Sim. Eu tentei, desde aquela época, a minha visão é que eu deveria, seria a melhor coisa eu trazer a sala de aula para a internet, né? E aí eu montei a bancada. Olha aqui que vocês vão ver. A bancada está bagunçada. Aqui, ó. Está com ventilador aqui, etc. Isso aqui é a minha bancada. Então, aqui, ó, que é atrás do ventilador, aqui, ó, estão aqui fonte, osciloscópio, gerador, tudo aqui, e outros equipamentos que não estão agora aqui. Então, aqui é que eu dei aula prática, aula de laboratório e algumas demonstrações para aula teórica, eu dei foi aqui. Já foi o enquadramento. Eu lembro que o laboratório do primeiro período, assim que voltou, foi só Arduino. Pegou aquele professor lá da Integral, esqueci o nome dele. Só Adriano? teve aula de Arduino. Não. O que faz um monte de projeto de Arduino com as crianças? Esqueci o nome dele. Péricles. Péricles. Só teve aula do Péricles. Meu laboratório só foi Péricles de Arduino. Não teve mais nada de laboratório. Certo. Isso foi outubro de 2020? Isso, exatamente. Agosto, tudo. Certo. O que aconteceu é que, de todos os professores, só eu montei bancada. E Adriano montou quadro assim, né? Uma coisa ou outra ele demonstrava, mas ele montou um quadro parecido com esse.
mas a maioria esmagadora optou pelo PowerPoint. E aí eu não tolero PowerPoint. Eu não tolero assistir aula de PowerPoint, não quero dar aula também com PowerPoint. Foi isso que aconteceu. Por isso que eu botei quadro, botei como se fosse uma reprodução da sala de aula. Muito bem. Então, percorremos o sinal todo, passamos pelo amplificador de FI, circuitos sintonizados em 455 kHz, FI 455 kHz. E você tem que lembrar que isso daqui veio de uma modulação em amplitude na frequência de 800 kHz. O que acontece? O sinal misturado tem a mesma variação de amplitude. A variação é a mesma. Constante que o enquadramento está péssimo. Pronto. Inclusive, eu apareço melhor aqui. Bem, então, a modulação de amplitude que existia lá em 800 kHz, ela também existe na diferença, no sinal de diferença. Quando tem a variação de amplitude aqui, o sinal subtraído também tem uma pequena variação de amplitude, não na mesma proporção. Então, se aqui tiver 60% de modulação, 80%, 100%, 100% ninguém usa. Comercialmente, todo mundo trabalha na faixa de 60% do índice de modulação, para evitar que os picos provoquem distorções, né? Uma boa emissora de rádio, como a antiga Rádio Globo, por exemplo, que tinha um áudio espetacular, né? A própria Rádio MEC tem um áudio excelente, a antiga Rádio Jornal do Brasil tinha um áudio espetacular, a AM, né? E atualmente também a Manchete 760, acho que ainda está no ar, também. Eles trabalham geralmente com 60% a 80% de modulação para evitar distorções, que o pico provoque distorções. Muito bem. Então, aqui tendo 60% de modulação, aqui não terá, por causa da amplitude do oscilador local, que é muito maior. Então, as variações serão menores. Mas, em termos de volts, quantos volts foram amplificados, sim, entendeu? Isso é que interessa. Muito bem. Então, depois do amplificador de FI, você tem aqui a primeira frequência, o transformador de frequência intermediária. Um circuito ressonante em 455, ele passa para a base do transistor, que é o primeiro amplificador. A gente chama de primeiro FI, que é geralmente a bobina branca. Quando você olha no receptor de rádio, tu verás uma capa metálica com um parafusinho, assim, e isso aqui é o topo da bobina. Então, ela tem aproximadamente este aspecto. É uma blindagem metálica para evitar interferência eletromagnética externa no sinal que está lá dentro. E ela tem aqui 3 pininhos de um lado e 2 do outro, e aqui dentro tem um bastão de ferrite no formato de parafuso e ajusta a profundidade dele dentro de uma bobina que está lá dentro escondida. Eu não tenho aqui a mão, mas eu tenho aqui o material. De repente, uma outra aula, eu mostro para vocês ela por dentro. Então, essa bobina aqui, a primeira é branca, ou seja, eles pintam aqui o topo da ferrite. Preste atenção que isso aqui não é um parafuso, não é para você colocar uma chave de fenda e apertar um parafuso, não. Ele desce, aqui está a bobina, imaginem que isso aqui sejam os fios, então você ajusta, ele entra e sai ajustando a indutância, de acordo com
a indutância, você sintoniza na frequência correta, em 455 kHz. Então, uma vez ajustado, não se mexe mais. Costumava-se, inclusive, colocar parafina para evitar que um curioso ou que a vibração tirasse o parafuso da posição, que alguém curioso fosse ali e mexesse no parafuso. Os radioamadores chamam isso de palitador maluco. Ele pega um palito de fósforo ou palito de dente, mete a faca, faz uma chavinha de fenda, vai ali e começa a mexer, achando que o defeito do rádio, se tiver defeito, ele acha que pode estar ali. Ele vai ali, gira para um lado, gira para o outro e descalibra o rádio todo. E aí, outro estágio sintonizado aqui. Aqui tem o bastão de ferrite ajustável. Aqui também tem. Aqui vai para a base de mais um transistor. Então, aqui está a segunda bobina de frequência intermediária, um circuito ressonante. O secundário não precisa colocar sintonizado. Ele passa o campo magnético, eletromagnético de um lado para o outro, entra no transistor e amplifica mais e, finalmente, vai para a terceira frequência intermediária, terceira bobina de frequência intermediária, terceiro transformador, primeiro, segundo, terceiro. Todos eles sintonizados em 455 kHz. Então, você tem algo assim, ó. Imagina, tem assim, a curva de ressonância, aqui começa em 0, aqui nunca toca no 0, só na frequência infinitamente grande. Se você puser mais um circuito ressonante igual a esse, mais um igual, você tem mais um. Então, você tem amplificação aqui e atenuação aqui. Resultado é algo assim. E aí, essa curva aqui fica se aproximando a um filtro ideal. Então, ele amplifica bastante no meio, vai somando, e aqui nem tanto. Então, isso aqui, comparado com o pico, aqui tem uma atenuação, na verdade, todos eles amplificam, né? Mas o resultado de um mais outro, mais outro, mais outro, dá uma curva parecida com essa. É claro que eu exagerei, né? Eu tenho o direito de exagerar para mostrar o meu ponto de vista. Mas é parecido com isso. E aqui na última FI, o que temos? Em todos eles aqui, nós temos o sinal de 455 kHz. Eu vou colocar ele aqui com amplitude constante, inicialmente. Desenhado bonitinho. A partir daqui, eu vou mostrar como se tivesse havendo uma modulação em amplitude, aumentando e diminuindo a amplitude. A amplitude diminui, mas o período não. Bom, qual é o resultado? Alguém deu um assobio no microfone da emissora de rádio e provocou uma variação de amplitude. E o que você quer? Você quer isso aqui, ó. Você quer esse sinal aqui, ou esse aqui, tanto faz. Inclusive, eu botei o diodo ao contrário, já vou explicar por quê. Ele está retificando os semiciclos negativos, né? Aqui tem um capacitor, mas ele não é um diodo retificador de uma fonte de alimentação. Até porque, como a frequência aqui é 455 kHz, essa onda aqui, ela tem 455 mil ciclos no intervalo de 1 segundo. 455 kHz. 455
kHz. Então, são 455 mil ciclos no intervalo de tempo de 1 segundo. Esse sinal que variou aqui pode ser, por exemplo, um assobio. Uma coisa assim, 400 Hz. Então, aqui, por exemplo, essa variação aqui da modulação, vou botar aqui, modulação, veio originada de um sinal, por exemplo, de 400 Hz, 1000 vezes menor, aproximadamente. Então, cada ciclo do meu sinal de áudio, ele tem 1000 amostras em cada ciclo. Cada ciclo do meu assobio, ele foi transmitido em pedacinhos para um ciclo do meu assobio de 400 Hz, aproximadamente 455 pulsos do sinal de 455 kHz geraram essa variação. Aí você pega isso, passa num diodo, quando você bota aqui um diodo, ele retifica, deixa passar o semiciclo negativo, joga num capacitor. Então, aqui tem um capacitor que vai armazenar, mas não é uma fonte de alimentação. O nosso objetivo não é retificar a expressão no máximo da palavra, tornar uma linha reta, pegar a onda alternada e transformar numa tensão contínua pura, numa reta. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é pegar essas variações e tá bom aqui já para mostrar. O capacitor se carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega, descarrega, descarrega. Aí você vai dizer, poxa, mas o áudio que a gente ouve é tão ruim assim? Não. É porque isso aqui não está em escala. Percebeu? É uma representação mal feita, não está em escala. Se você tiver o sinal senoidal de um assobio amostrado 455 vezes para cada ciclo do sinal do assobio, ele fica praticamente perfeito, não tem como. Além do mais, depois desse circuito aqui, vem um potenciômetro de volume e vem um amplificador de áudio, que vai normalmente até, no rádio AM, até 10 kHz. E aí joga num alto-falante. FTE. Alto-falante. FTE é uma abreviatura basicamente usada. E aqui sai o som. Não entendi, professor. FT é abreviação de alto-falante, isso? É. De falante. FTE. Abreviatura. Muito bem. Repara que um amplificador de áudio e o próprio alto-falante não respondem a 455 kHz. Então, você não ouvirá essa variação que montou o sinal de áudio. O que você vai ouvir? Isso aqui, ó. Entendeu? Quando você puser o osciloscópio aqui, depois do diodo, tu verás um sinal desse tipo aqui. Agora, por que é retificado negativo? Bom, o motivo de ser retificado negativo é que eles pegam essa tensão aqui, uma tensão negativa,
e colocam um resistor, geralmente da ordem de 27K, em vários circuitos, 27 kΩ, e somam a tensão negativa a uma tensão positiva, geralmente a própria alimentação do receptor de rádio, pilhas, né, por exemplo. E aqui entra um resistor de 10K. Varia de projeto para projeto. Então, aqui no meio, colocam um capacitor eletrolítico para que aqui não apareça a variação do áudio. Então, de propósito, aqui vem um capacitor, por exemplo, de 4,7 microfarad. Então, esse capacitor, junto com esse resistor daqui, forma um filtro de áudio para 1 segundo de período, meio segundo de período. Então, as variações de áudio não aparecem aqui. Mas a média, sim. Então, o que acontece? Quando você tem uma emissora de rádio muito potente, você sintoniza ela, muito potente, o áudio dela é muito alto, então essa tensão negativa aqui é muito grande. Você muda de emissora, quando uma emissora de menor potência ou mais distante, então o sinal de áudio dela é menor. O que aconteceria? Quando você mudasse de uma emissora mais distante para uma mais próxima ou vice-versa, você teria que ir no controle de volume e reajustar o volume. Cada vez que você mudasse de emissora, você teria que reajustar o volume. Já observou que você não faz isso? Você muda de uma emissora para outra, mesmo em receptores AM, você muda de uma emissora para outra e normalmente você não precisa ficar mexendo toda hora no controle de volume? Bom, o que acontece? Quando a emissora tem uma potência mais alta ou está mais próxima, como essa tensão é mais alta, gera aqui uma tensão negativa mais alta também. E reduz aqui uma tensão positiva que vem daqui, já que esse resistor é menor do que esse, e a tensão negativa aqui é da ordem de 1 volt, enquanto aqui tem 6. Então, aqui sai uma tensão positiva de controle automático de ganho. O que é isso? Essa tensão, quando o sinal da emissora varia, se a emissora for forte, diminui essa tensão positiva aqui, porque o sinal negativo viria mais forte. Diminui aqui, esse sinal, essa tensão é aplicada aqui, ó, na base do transistor, na base desse transistor aqui, controle automático de ganho, aqui também, controle automático de ganho, geralmente nesses dois daqui. Essa tensão polariza a base do transistor, é uma tensão positiva, já que o resistor de menor valor está numa tensão de 6 volts, e de mais alto valor está na tensão negativa, mas aqui a ordem de 1 volt. Então, a tensão que chega aqui é positiva. Mas se o sinal da emissora for forte, ele diminui essa tensão positiva. O projetista, de propósito, coloca o ponto de operação do transistor numa região que, se ele reduzir essa tensão de polarização, a amplificação dele diminui, o ganho do transistor diminui dos dois. Então, o objetivo é controle automático de ganho. Antigamente chamavam CAG, chamavam de CAV, controle automático de volume. Em inglês, pessoal, como é que é a abreviação? VAC e AGC. Então, VAC em inglês e AGC aqui, automatic control, volume control, automatic volume control, AVC, automatic gain control. E o FTE é muito SPK, né, do speaker, né? Perfeito. SPK. Speaker.
Speaker. Bem lembrado. Então, controle automático de ganho. Agora você vê, né? Essa é uma técnica que, na Segunda Guerra Mundial, era segredo militar. Eu tenho um receptor que eu comprei numa sucata do Exército. Eu comprei em 1975. Eu era garoto. Eu estava com 18 anos na época. E aí eu fui com os colegas numa sucata, sucata mesmo, o Ferro Velho, ali em Benfica, na descida do viaduto. Benfica não, Parada de Lucas. Quando você vai pela Avenida Brasil em direção a Campo Grande, quando desce o viaduto de Parada de Lucas, você olhar para a direita, tem na esquina um ferro velho. Naquele ferro velho ali, mais ou menos em janeiro, fevereiro de 1975, eu comprei um receptor de rádio que era a sucata do Exército. E mais tarde eu encontrei até manuais dele, tudo. E vários radioamadores têm, porque vários radioamadores compraram, era um lote grande, né? E no Brasil inteiro tem vários radioamadores que têm esse receptor, o BC-348 e o BC-312. Eram modelos da Signal Corps, Corpo de Fuzileiros norte-americanos, né? A parte de sinalização de transmissão, né? E era Collins que fabricava para o Exército. E num manual dele consta lá que tudo ali é segredo militar. Em 1945. Eu comprei 30 anos depois, né? 1975. Então era sucata, todo mundo já conhecia aquela técnica, o mundo todo já usava desde a década de 50, logo após guerra, essa técnica passou para a indústria, quer dizer, era a própria indústria que fazia, só que ela fazia para aplicação militar. E a seguir ela começou a fazer nos televisores, por exemplo, os televisores usavam, eu arrisco dizer que o televisor usa até hoje a mesma frequência, 47 MHz, a frequência intermediária do televisor. Eu não vi os mais recentes, mas deve ser isso, deve ser próximo disso, porque o seletor de canais continua VHF e UHF. Eu estou falando na parte de recepção via antena, né? A frequência intermediária era 47 MHz. Veja que a frequência era alta, né? Por causa da faixa de frequências alta dos canais de televisão, e a largura de banda do canal de televisão aqui no Brasil era de 6 MHz. É ainda, né? 6 MHz, mesmo na TV digital. Usa a mesma faixa, as mesmas frequências, VHF, UHF. Ninguém está usando VHF ainda, né? Está todo mundo em UHF aqui no Rio, a TV digital. Não estou falando da TV a cabo. A TV a cabo usa RF também, a NET, por exemplo, a Claro, né? Usa radiofrequência, mas a canalização é diferente. Eu estou falando do Sumaré, a TV digital recebida do Sumaré, né? Transmissão em UHF. Muito bem. Então, isso aqui é um apanhado geral do receptor de rádio superheteróide. Vamos dar uma recapitulada. Por que é heterógeno, para começar? Porque é de heterodinagem, de mistura, né? E aí mistura o quê? O sinal recebido com o oscilador local. O objetivo é cair numa diferença em que a frequência seja constante. Então, se eu quero receber outra frequência lá que não 800 kHz, eu mudo a frequência do oscilador local também. Mudo aquele circuito ressonante de entrada e mudo o circuito ressonante do oscilador local. Mudo de frequência os dois. De forma que a outra emissora que eu quero receber, a diferença dê 455 kHz também. Existe um sistema que é chamado de rastreio. Nos receptores modernos, que você tem um sistema chamado PLL, Phase Lock Loop, aliás, eu tenho vídeo lá no YouTube de aulas que eu já dei sobre PLL.
Se vocês procurarem lá na playlist das minhas aulas, vocês vão encontrar uma aula sobre PLL. Aliás, tem uma aula específica de varicap, mostrando como funciona o diodo varactor, o diodo varicap, a capacitância variável com a polarização dele. Eu explico qual é o fundamento e mostro funcionando na bancada, nessa bancada aqui. Só que na época eu estava no Meyer, não estava aqui no Flamengo. Mas a bancada é a mesma, os instrumentos são os mesmos. Então tem lá, na playlist tem o varicap, que eu mostrei um N4007, é um diodo retificador usado como varicap. Como usá-lo como varicap. Depois eu tenho uma aula mostrando o varicap funcionando no Phase Lock Loop, que é o PLL, que faz deslocamento de frequência. Então, hoje, quando você vai num telefone celular que tem receptor de FM, ou num radinho de FM, no carro, qualquer lugar, e você aperta o botão seta para cima, seta para baixo, para a direita, para a esquerda, para mudar de frequência, ou dá o auto search, auto busca, né? É um PLL que faz esse trabalho para você e um microcontrolador que sai varrendo as frequências, mudando a frequência do PLL. Não é mais heterodinagem do mesmo jeito, mas o oscilador local é um PLL, controlado digitalmente pelo processador do receptor de rádio. Né? Muito bem. Então, mostrei lá a mixagem, a heterodinagem, o que é o amplificador de FI, por que existe o amplificador com a vantagem de ser uma faixa fixa de frequência, não precisar colocar um monte de capacitores variáveis. Como é feita a demodulação, aqui ficou faltando um detalhe muito importante nos rádios AM, como a amplitude aqui é pequena, é um diodo clássico, um N34A. Também era usado um N64, um N64, OA 89, OA 91, etc., que são diodos de germânio, que a barreira de potencial é de 0,2 volts. Um diodo de silício não funciona bem, não funciona, porque a barreira de potencial é muito alta, então teria que amplificar muito até você conseguir retificar e pegar as variações. Então o diodo de germânio funciona muito bem. Não sei se vocês estão lembrados que eu levei lá no laboratório aquele meu receptor, que a gente costuma chamar de rádio galena, que usa um diodinho de germânio. Né? E ele usa um diodo de germânio porque ele consegue retificar microvolt. Né? 0,2 é a barreira, mas bem antes disso, ele já consegue retificar. Ele tem uma desvantagem que a corrente de fuga dele é alta, comparada com o silício. Mas ele é rápido, suficiente para demodular sinais de radiofrequência, né? E consegue demodular sinais com amplitude de milivolt, poucos milivolts. Né? Microvolt não, porque também não interessa, mas milivolt. É aquele rádio sem energia, professor, sem bateria? Que funciona com a energia da própria emissora de rádio. Não tem amplificadores. Sim. Né? Ele é todo passivo. Quer dizer, passivo não porque tem o diodo, que é um elemento ativo. Né? Ele só deixa passar a corrente num sentido, então ele é considerado um elemento ativo. Vai direto no fone, né? Não tem amplificador depois. Né? Eu até já fiz uma vez um experimento para mostrar para os alunos, eles ouvindo o sinal da emissora, só com o fone de alta impedância. Depois eu botei um transistor e uma pilha, um resistor, polarizei o resistor, coloquei o fone no coletor do transistor e aí veio o áudio muito alto. Né? E aí deu para ouvir as emissoras com muito mais facilidade. Mas todas elas meio misturadas, porque como é um circuito ressonante só, né? Então, na época que a Rádio Globo do Rio ainda estava funcionando, com a potência, ela parou de funcionar, ela chegou a ter 200 kW, mas chegou a funcionar com 150 kW. É um absurdo, entendeu? Vai longe para burro. Né? E aqui no Rio, ela entupia tudo quanto é receptor. Né? Então, os receptores heterógenos resolviam o problema. Mas um receptor naquele estilo, sem parte eletrônica para controlar, filtros, etc., com um circuito ressonante só, ele não conseguia
separar as outras emissoras da Rádio Globo. Resultado é que em determinadas regiões aqui do Rio de Janeiro, você ouvia a emissora que você queria, mas no fundo, baixinho, você ouvia a Rádio Globo de qualquer jeito, né? Muito bem. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer que eu volte e reveja alguma coisa? Pode se manifestar, por favor. Beber uma água. Deixar a imagem fixar. Estamos terminando. São 8h40. Comecei às 7h10, eu acho. Muito bem. Já que ninguém tem nenhuma pergunta, fica a imagem aí para registrar. E agora eu me despeço de vocês. Na próxima segunda-feira, eu acredito que o Marcos queira dar alguma aula para vocês, né? Se ele não for dar aula para vocês, então eu aviso a vocês e eu dou o próximo assunto nosso, né? Vejo um assunto, ou o próximo assunto da matéria, ou um assunto interessante que vocês queiram, né? Por exemplo, o Gabriel estava querendo aula de Story, né? Mas eu falei com o Marcos vai dar, está na programação do Marcos dar o controle de potência, né? Usando o SR, DIAC, TRIAC. Fala. Não, isso aí acho que era para a gente ter aprendido alguma matéria atrás, né? Eu falei com ele também, ele vai Não, dar. não, Vai dar porque eu enchi o saco. não. Se você pegar meus vídeos no YouTube, há um ano atrás, até um ano atrás, quem dava tecnologia 4 era eu, entendeu? Desde o subsequente de eletrônica começou em 2016. A primeira turma de quarto período foi no meio de 2017. Então, desde a primeira turma de quarto período, eu que dou tecnologia. E está na nossa programação, lá de tecnologia, a parte do SR, DIAC, TRIAC, o controle de potência, e eu ainda tinha colocado um a mais, que era como se faz o controle de potência em rede trifásica. Então, eu provavelmente tenho aí, da pandemia, acho que 2 ou 3 vídeos gravados de quarto período, mostrando a 3, sim, porque teve no ensaio, inclusive. Então, eu tenho lá gravados vídeos sobre SR, DIAC, TRIAC e controle de potência, monofásico e trifásico, entendeu? Com Entendi. certeza eu É tenho que ele vídeo ficou dele. tão assustado da gente nunca ter visto isso, que eu achei que já era para ter dado. Não, é estranho isso, porque na época ele tinha me chamado a atenção para a programação, isso lá em 2017. Ele tinha chamado a atenção sobre o programa, né? E desde aquela época eu dava aula disso, inclusive por sugestão dele, entendeu? Então não deveria ter sido dado, não. Está na programação nas minhas aulas era a última matéria de tecnologia 4. Johnny? Ô, Arídio, você tem algum vídeo já seu antigo gravado falando sobre SMD? Não, Componente? Nenhum? não. Quer abordar esse Eu, assunto? Tem alguma aula sua? eu nunca pensei em abordar esse assunto, porque, como eu já assisti vários vídeos na internet, a internet está lotada desses vídeos e eu não acredito que eu tivesse muito para acrescentar. Tem alguns vídeos, por exemplo, falando assim de substituição, né, de componentes, como substituir, reballing, né, para ressoldagem de componentes, como é que chama? Aquele que a solda fica por baixo, como é que é o nome? Como é que é o nome? Os integrados que a soldagem fica por baixo, os Estou pinos. tentando lembrar também.
Esqueci, rapaz. Eu sei, é só com as bolinhas. Não é só das bolinhas, não. É a tecnologia que a solda é por baixo, os terminais estão por baixo. E fugiu o nome da tecnologia. BGA. Em vez de ter os pinos expostos, os pinos são por baixo e tem a máscara. Você bota as bolinhas de solda, né, o fluxo, e dá uma aquecida, depois bota o componente, mete no forno ou expõe o infravermelho e aí ele derrete e solda. Mas eu não tenho nada moderno assim para mostrar e como já tem muita coisa na internet, eu nunca me dediquei a isso. Então, não tenho nada que eu possa acrescentar. Aliás, não tem nada que eu possa competir com aqueles que já fazem isso na internet, entendeu? Não tenho nada a dizer sobre isso. O que eu posso fazer, mas você com certeza já fez, vocês três aí vivem vasculhando vídeo na internet, talvez mais você, Johnny, porque você já conserta, né? Mas tem vários vídeos na internet, a gente pode até fazer uma seleção e fazer uma aula em que a gente comente, né, algum vídeo desse, né? Mas eu não teria muito a acrescentar, não. Eu tenho coisas que eu já... assuntos que não necessariamente estão na matéria, porque quando a greve acabar, nós teremos a reposição de aula, né? A tentativa é que a gente dê a matéria do laboratório agora para evitar que vocês tenham que ficar já nas férias, né? Que vocês já tenham o conteúdo dado, né? Para que vocês não sejam obrigados a ficar nas férias lá no Cefet, porque os outros alunos do primeiro, segundo e terceiro períodos ficarão, né? A matéria para eles está parada por causa da greve. Então, a ideia é que as turmas de quarto período do subsequente todo, elas avancem, entendeu? Então, eu vou fazer o possível, né? E, inclusive, pode acontecer de alguma aula eu chamar vocês ao Cefet para nós fazermos lá no laboratório, né? Pode acontecer também com o Adriano, com alguma coisa que ele vá dar e não ficar só na demonstração, fazer lá no laboratório. Bom, o Johnny já sugeriu o SMD, né? Identificação dos componentes. Gabriel e Jonathan, se tiver alguma sugestão, Gabriel está sem microfone, mas não tem problema não, vocês podem pensar, até porque, como a próxima aula na segunda-feira deve ser do Marcos, né? Então, nesse meio tempo aí, a gente vai conversando a respeito. Vocês me mandem no grupo do WhatsApp, dá uma cutucada no químico, né? Para ver se ele aparece, né? Tudo bem que a prova do Alvarez é mais difícil do que a minha, né? Mas dá uma cutucada nele para ver se ele aparece, tá bom? Então, quando vocês estiverem com ele... Oi. O Janela avisou aqui no WhatsApp que está lá no navio trabalhando, por isso que ele não apareceu aqui na aula hoje. Tá. Tá, ele avisou. Okay. Ele sabe qual é a empresa que ele está trabalhando? Eu acho que o nome é Rio Mar. Rádio Mar. Tá, Rádio Mar. Valeu, Gabriel. Rádio Mar. Tá. Depois eu bato um papo, mando uma mensagem para ele para saber. Mas a embarcada é difícil, né? Ter acesso. Mas o WhatsApp talvez ele tenha acesso. Talvez ele consiga mandar mensagem e responder. Eu gostaria de saber o que ele está fazendo. Eu reparei que ele demorou para receber a mensagem, tá? Trabalhar embarcado, a internet não funciona direito. Vou dizer para ele que agora ele está ganhando bem, comprar um Starlink. Tá bom. Pessoal, obrigado. Obrigado pela audiência. E até a próxima, tá? E eu aviso, a gente vai batendo papo
se vocês tiverem outras sugestões de outros assuntos, mas eu vou pensar na melhor maneira de passar o conteúdo mesmo da matéria para a gente ganhar tempo, para vocês não serem obrigados a terem aula no retorno da greve. Ou seja um período pequeno. Eu também tenho outra sugestão, que aí seria por fora, a gente fazer análise de defeito. Se você quiser também ajudar nisso, seria interessante. Tá. Sim, isso é interessante mesmo. Tem algumas coisas assim que são bastante atuais, por exemplo, de fonte de alimentação, né? É uma coisa que dá muita dor de cabeça, para mim, inclusive, né? Eu evito consertar a fonte chaveada, né? Porque sempre dá muita dor de cabeça. Mas eu já consertei algumas. É isso. Pessoal, por que o senhor não abre um curso externo, só de manutenção? Eu tenho muita experiência, um monte de coisa diferente. Mas o problema é, se eu abrir um curso, eu vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo, né? Então, eu faço muita coisa em casa às vezes. E outra coisa, pode não parecer, A mas dedicação eu exclusiva assisto. também, né? Não, a dedicação exclusiva não seria problema. É, se eu for cobrar, eu posso fazer um curso gratuito, né? Mas cobrando, não sei se é essa a tua ideia, isso eu não posso, né? Eu não posso receber por outro trabalho. Eu posso dar consultoria, trabalhos temporários, por exemplo, de 4, 6 meses, pode. Trabalho com grupo de pesquisa, pode. Eu posso receber durante anos, se eu estiver dentro de um grupo de pesquisa de universidade, por exemplo. Eu já ajudei, até sem nada, professor de física lá do Cefet, por exemplo, lá da graduação. Já fiz trabalho junto com o professor de física, laboratório de física do segundo grau, muitos anos, 1990. Né? Então, eu já fiz várias coisas assim por fora da aula. Né? Mas, na época, inclusive, eu era autônomo. Eu não tinha dedicação exclusiva. Né? A minha dedicação exclusiva ela é recente, deve ter uns 25 anos só. Anteriormente, só isso, recente. sim, pô, eu estou há 45 anos no Cefet, né? Então, no período anterior, eu não tinha dedicação exclusiva. E eu trabalhei como autônomo porque o salário do Cefet era muito baixo. Quando surgiu a dedicação exclusiva, como eu já tinha muitos anos de Cefet na época, eu já tinha 25, 30, então eu progredi rápido para ganhar um salário decente, né? Então, isso me fez optar pela dedicação exclusiva. Né? Foi isso. Bom, vamos ver então o assunto que a gente trata da próxima vez. Vou conversar com o Marcos também, para saber se ele vai dar aula na segunda-feira que vem. Tá bom? Então, é isso. Valeu, professor. Obrigado Obrigado, hein? pela atenção. Boa noite para vocês. Boa Eu vou noite a encerrar a todos. gravação. Boa noite. Primeiro vou encerrar. Boa noite, Jonathan, também. Vou primeiro encerrar a gravação. Parar a gravação. Parar a gravação? Sim. Tem certeza? Sim.